Sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Eu estou animada pra esse vídeo. Estou sentada no chão porque hoje a Maqui fala, só que nós temos um tema mais do que amado neste canal. Eu nem ia fazer, não tava afim, mas vocês pediram e eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Vamos comentar Casamento às Cegas Brasil, terceira temporada. Ontem eu assisti esses últimos episódios que saíram. Semana que vem saem os casamentos e a gente vai ter aí aquele parecer completão da Vika, que vocês sabem que eu amo fazer, trazer pitadas de tanto de percepções que eu tive, quanto uma ótica do evangelho através de assistir uma série como essa, e eu quero conversar bastante com vocês. Então deixa o seu like, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrita. Aqui tem muito vídeo bom, basicamente toda terça, sexta e domingo. Às vezes não tem de domingo, mas toda semana tem vídeo por aqui. O podcast está de volta, VicaCast, tem link aqui embaixo. Sai episódio novo toda quinta-feira às 11 horas da manhã. Tem quinta-feira também, toda quinta, live no meu perfil no Instagram. Me segue por lá se você não me segue. Inclusive, eu tô tão feliz, gente, o Instagram voltou com tudo. Assim, eu tô apaixonada pelos meus conteúdos de lá e também muito feliz que finalmente voltou a crescer, que é algo que me deixa ainda mais animada pra trabalhar, né? Então me segue se você não me segue por lá. E quais são os outros avisos? Tem coisa boa vindo por aí. E o que mais? Se inscreve nesse canal, deixa o seu like. É isso, são os avisos. Vamos começar então. Vou me maquiar aqui pra gravar vídeo. Enquanto isso a gente vai conversando sobre esse trem aí que é essa série. E aí, vocês assistiram? Eu vou fazer, eu acho que o que eu sempre faço, que é aquela coisa de comentar todos os casais. Depois eu falo pra vocês quem que eu acho que vai casar, quem eu acho que não. Depois a gente descobre juntas no próximo vídeo, na semana que vem. Mas, vamos lá. Gente, o que é essa temporada? Assim, o Casamento às Cegas Brasil, num geral, me deixa desanimada porque... 1, sempre tem militância. E 2, eles não ficam juntos. Assim, aqui no Brasil, o reality show, ele tem um poder muito grande de transformar pessoas comuns em subcelebridades. E as pessoas ficam milionárias depois que elas participam de um reality show. Elas, né, conseguem potencializar muito a vida, a carreira delas. E eu não acho que esse tipo de reality show funciona no Brasil, porque as pessoas não vão pra lá pra casar, assim. É óbvio que elas estão lá pra ter ibope, e aí você vê as pessoas não agindo como elas agiriam normalmente, porque elas não querem ser canceladas, elas querem ter um bom alcance na internet. Aí você vê elas fazendo coisas irreais, como ficar se posicionando de umas maneiras muito toscas, falando uns memes aleatórios assim, que você sabe que a pessoa tá fazendo e falando porque ela quer ter ibope na internet, ela quer ser bem falada no Twitter. Isso pra mim já me incomoda muito do reality show brasileiro, porque assim, depois que a gente teve aquela edição do Big Brother, muitos anos atrás, eu nem era crente, acho que foi da Ana Clara, né, que mudou pra sempre a vida daquelas pessoas, assim, foi tipo a primeira edição do Big Brother, onde todo mundo saiu realmente com a vida transformada, não foi só os vencedores, ali os finalistas, todo mundo conseguiu se prospectar de alguma forma. O reality show no Brasil virou um desejo de mudança de vida no cidadão brasileiro, porque a internet tem esse poder aqui no Brasil. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país do mundo onde, além de ter o maior número de influenciadores do mundo, tem também o maior número de influência da população de acordo com a influência da internet. Então, nós somos de um povo que é altamente influenciado pela internet. Então, só isso já diz muito sobre por que as pessoas querem ir para um reality show e ficar famoso na internet, né? E aí, vendo as ondas de cancelamento e essa coisa do Twitter mandar a nação hoje, o Twitter diz que sim pra alguém, então ela vira a grande sensação, e o Twitter diz que não, a pessoa é cancelada pra sempre, a vida dela acaba, se ela se importa com isso. Então, assim, introdução feita, eu não acredito muito nas intenções do coração das pessoas que vão pra lá, assim, eu sempre acho que elas estão lá sem pensar em casamento, principalmente os homens, Mas enfim, temos alguns casais, né, como sempre são 5, e o primeiro casal que eu quero comentar é a Bianca e o Jarbas. Eu sempre falo que, pra mim, toda edição do Big Brother, toda edição do Casamento às Cegas tem um casal que eu não me importo, assim, que eu fico, tá bom, próximo, que eu não quero assistir, que eu fico entediada quando eles aparecem, e toda edição tem esse casal, e pra mim, o casal dessa edição, que meio que não fede nem cheira, é
a Bianca e o Jarbas. Acho que porque eu gosto do drama, porque eu gosto de acompanhar, assim, a galera se quebrando, não se quebrando, mas assim, se posicionando e tendo as tretas e vendo as pessoas terem relacionamentos mais problemáticos pra que eu consiga tirar uma análise daí. Você vê ali um relacionamento como o da Bianca e do Jarbas e eu fico meio entediada, né? E eu fico, ah, tá bom. Mas, por outro lado, é muito interessante você ver um relacionamento que parece real, assim. Eu acredito nos sentimentos dos dois e eu acho, assim, que se for pra eu botar a mão no fogo por algum... Quer dizer, eu não boto a mão no fogo por ninguém, mas se for pra eu colocar aí pra vocês, eu apostar dinheiro, 50 centavos, que alguém dessa série vai casar, eu aposto nesses dois, porque eles realmente se dão muito bem. Eu quero dizer, inclusive, que eu fiquei muito feliz com a reação do Jarbas quando ele viu a Bianca, porque na última edição do programa, a gente teve aquela situação super chata com a Amanda, né, que é uma mulher acima do peso, e quando o cara viu ela, ele simplesmente, sim, falou, desistiu do programa e foi embora, sabe? Ele mostrou que realmente o amor não é cego, que é uma coisa que eu definitivamente acredito, o amor não é cego. E ele não sentiu atração por ela e ele, enfim, foi embora. Tava no direito dele, mas foi uma situação chata, e por ela ser gorda, todo mundo ficou com essa sensação de, meu, ele não deu nem uma chance, né? Então, assim, teve essa situação muito chata na última temporada. E a gente vê ela repaginada dessa vez. Porque além da Bianca ser também uma mulher acima do peso, ela é uma mulher que tem uma deficiência, ela não tem uma das mãos. E eu, sinceramente, fiquei muito preocupada, assim, eu fiquei com medo do que poderia vir disso, assim. Fiquei muito tensa com a reação do Jarbas, eu fiquei com medo dele não gostar, dele reagir mal. E eu fiquei muito feliz que ele simplesmente cagou pra isso, tipo, ele lidou como todo mundo deve lidar, assim, é a mesma situação e é isso. Não muda em nada de quem a Bianca é, do valor dela, da beleza dela. E ele seguiu a vida dele, ele nem fez um caso sobre isso. Eu fiquei bem tensa, assim, na hora que eles foram se encontrar e eu amei que ele foi ótimo. E eles estão vivendo o conto de fadas deles. Eles se dão super bem, eles descobriram poucas coisas, assim, que realmente um atrapalha na vida do outro. Atrapalha não, desculpa. Que um não concorda com a vida do outro. E uma dessas coisas é a questão da bebida. E os dois bebem, mas vai ter um episódio em que o Jarbas bebe muito e a Bianca fica muito incomodada. E assim, já começo dizendo que no meu caso isso seria red flag total, assim. Eu não seguiria jamais com um homem que perdesse a linha desse jeito com álcool. Primeiro que um dos meus pré-requisitos pra um cara é justamente que ele não beba, porque é uma coisa que eu não tolero, não suporto. Primeiro pelos meus óbvios princípios cristãos e por eu buscar um homem cristão, é meio que o mínimo, né? Você pensar que o cara beber até cair não tem nenhuma condizência com o Espírito Santo e não faz sentido. Enfim, isso pra mim seria o suficiente pra eu desistir, assim, pra eu não querer casar. Mas eles conversaram, conseguiram se resolver, mas foi aí a única vez que a gente vê que os dois tiveram até agora algum problema mesmo, assim. Então, é tudo que eu tenho pra falar deles. Não tenho mais muito o que dizer. Vamos pra galera que tem assunto. Próximo casal, Dani e Dani. Eu vejo muitos problemas em Dani e Dani. Eu acho que eles se gostam, eu acho que eles vão casar, eu já deixo aqui minha aposta, eu acho que eles vão casar. Mas Dani, homem, tem um grandioso problema, que ele é o menininho da mamãe. Ele cresceu sem pai, então ele é meio que essa figura paterna, masculina da casa dele. Cresceu ele, a mãe e o irmão. E ele pegou, assim, muito essa responsabilidade de cuidar da casa. E ele tem um relacionamento muito, muito próximo da mãe dele. E a gente vê que isso não vem da mãe dele. A gente vê que tem até uma cena em que ela vai falar: filho, agora é a hora de você cuidar da sua esposa, de você cuidar da Dani, pensar menos em mim. A mamãe vai sempre estar aqui, só que você tem que ter uma vida. E ele começa a falar: não, pra mim o inegociável é a gente morar perto da senhora. Ai, meu Deus, é só comida. Ai, meu Deus do céu. E aí a gente vê que ele tem essa dependência com a mãe dele, que eu nem acho que é uma dependência emocional dele ser o bebezinho da mamãe, mas dele achar que ele que é o esposo da mãe dele, sabe? Isso é muito comum, a gente vê muito essa inversão de papéis, mas dele ter esse relacionamento com a mãe dele não ser necessariamente filho, mas dele ser o grande cuidador dela e ter essa responsabilidade masculina na casa que era pra ser de um pai, e como não teve o pai, ele assumiu esse papel.
Eu tenho medo pela Dani, porque se ele não souber romper com isso, ele vai trazer a mãe dele pra esse relacionamento de uma maneira que não é pra mãe dele estar. Então é um ponto de atenção, assim. Eu achei... sei lá, é algo que eu fiquei pensando, assim, quando eu vi os dois, eu fiquei meio temerosa nesse sentido. Eu acho a Dani legal, gosto dela. Ela tem uns comportamentos bem imaturos, assim. Eu teve uma cena lá que eu fiquei pensando, gente, parece uma adolescente falando com um cara mais velho. Mas também ele tem outras posturas desse jeito, tipo, ela querendo que ele pare de se alimentar do jeito que ele se alimenta, e ele parecendo uma criança mimada lá falando, eu não vou parar de comer doce. Mas tá, eu também acho que ela não tem que mandar na forma dele se alimentar, meu. Cada um faz o que quer e assim, tudo bem, se ela tem isso como princípio e ela não quer se relacionar com um cara assim, ela tem que entender que, meu, ela vai ter que ter uma escolha. Ou ela casa com ele sabendo que ele tem isso, que ele realmente gosta de doce e tenta influenciar ele a comer saudável, ou ela para por aí se isso é realmente algo pra ela que é inegociável. Eu sempre falo, gente, a gente tem que ter coisas que são inegociáveis pra gente. Pra mim é inegociável que o cara não beba. Eu não vou abrir abrir mão disso. Pra ela, se é inegociável que o cara tenha junto com ela uma rotina e uma vida saudável, ela precisa ver, será que ele tá aberto? Será que ele quer viver isso com ela? Se não, ela tem que saber qual que é o endgame dela, tipo, qual que é o ponto que ela não vai ultrapassar. Porque se a gente não tem isso, cara, a gente começa a, primeiro, se encaixar no padrão dos outros e a gente acaba caindo na besteira de mudar as coisas que são realmente importantes pra nós agora por conta de uma paixão. E no final a gente acaba muito frustrado e começa a cobrar de uma pessoa algo que ela não pode dar pra gente, que é aquele estereótipo do nosso padrão que a gente inventou na nossa cabeça. Então assim, se você quer abrir mão, beleza, se você não quer, termine também, porque isso no futuro vai virar uma grande frustração. E aí, gente, eu trago pra outro lugar, porque você imagina, se essa menina, essa mulher não tá conseguindo fazer ele parar de comer doce, que é algo tão simples, imagina você achar que você vai conseguir converter o seu namoradinho. Gente, não dá. Por isso que Jogo Desigual é tão não recomendado pra gente. Porque, primeiro, vai ser uma vida de muita tristeza, de muita frustração. Você sempre querer que a pessoa esteja e seja uma pessoa que ela não é. E segundo, a pessoa também tem o direito de fazer as escolhas dela pra vida dela. Mas você tem o seu direito de escolher não estar com alguém que não se encaixa com os seus princípios e valores. A gente tem que ter isso em mente, cara. Não vamos converter ninguém, nós não somos Jesus, nós não temos o poder salvatório de salvar, o poder salvífico de salvar alguém, mas a gente tem que ter na nossa mente que algumas coisas precisam ser negociáveis. E pra vida que eu quero ter, não cabe um homem que bebe, não cabe um homem que não é cristão. E eu espero que você tenha na sua vida também esses inegociáveis. E eu vejo que muitas vezes a paixão cega a gente de tal maneira que a gente perde de vista essas coisas importantes e acaba virando um super problema. Assim como, por exemplo, você tá namorando um cara que ele não quer ter filho e o sonho da sua vida é ser mãe. Ou você vai negociar isso, ou vocês vão passar o resto da vida brigando por conta disso, ou você vai ser infeliz, ou ele vai ser infeliz. A gente tem que ter as coisas que a gente não abre mão para as coisas realmente funcionarem. Enfim, Dani, esse é meu pensamento. Achei interessante ela ter se firmado em não dormir com ele na primeira semana. Achei bem legal ela não ter aberto mão desse princípio e ele também respeitou e tal. Achei ótimo, né? Tudo. Próximo casal. No começo, era o meu casal favorito, que é a Agatha e o Renan. Eu achei eles perfeitos um pro outro, assim, fisicamente os dois são muito gatos, assim, os dois são lindos. Só fico imaginando nos filhos. Só que a gente vê que a Agatha é uma mulher muito insegura e muito ciumenta. E aí tem o outro lado, que o Renan só tem amiga mulher e é um homem muito fechado. Então ele não abre o espaço no coração pra ela entrar, e ela tá ali inventando mil paranoias na cabeça dela, assim. Você vê, gente, aquela situação do quadro me deixou revoltada. Eu não sei se eu que não sou assim, eu sou zero, eu não ligo nada pra isso. Mas assim, pensa comigo. Ele saiu de casa solteiro. Ele foi pra um programa de televisão que poderia dar em alguma coisa ou não, mas ele deixou a casa dele do jeito que tava. Assim, minha casa tá aí, fui pro meu programa de ir pro negócio na Netflix. Não sei no que vai dar. Ele nunca mais voltou pra casa dele. E a primeira vez que ele volta pra casa dele é com ela. E aí chega na casa, tem um quadro lá de anotações e tem um recadinho de uma ex. Ela, gente, ela derrubou aquela casa. Ela fez como se ele estivesse traindo ela. Ela fez assim
uma coisa enorme, e eu não entendi nada. Eu fiquei, gente, mas ela nem existia na vida dele nessa época, não é como se ele tivesse, se a mulher tivesse escrito esse quadro enquanto eles estavam juntos. Eu fiquei, gente, não é possível. Então, eu vejo muitos pontos delicados nesse relacionamento. Eu não sei se o Renan vai aguentar, assim, essa insegurança dela. E, gente, é muito louco você ver uma mulher tão maravilhosa fisicamente, assim, uma mulher que não tem nenhum defeito físico. Você olha pra ela, ela tem o nariz perfeito, a boca perfeita, o corpo perfeito, a altura, o cabelo, assim, ela é o padrão de mulher linda que a gente vê hoje. Qualquer pessoa olha pra ela e fala, meu Deus, que mulher linda. E ela é tão insegura. Então, é uma coisa que eu falo muito com vocês sobre como a insegurança não está ligada ao que a gente vê no espelho, mas como a gente tá por dentro. Se você não sabe quem você é em Jesus, se você não tá firme nas suas convicções de quem Deus é na sua vida, da sua posição como filha amada do Pai, você vai cair o tempo todo em insegurança. Você não vai se amar, você não vai conseguir olhar no espelho e se achar bonita. Porque se olha pra uma mulher como ela, meu, é a mesma coisa da gente pegar, sei lá, eu conheci uma pessoa que eu acompanhei por um tempo, que era uma modelo, enfim, gente, beleza física não significa cura, assim. Quantas mulheres eu já acompanhei na minha vida, assim, de ministério, que eu tive a oportunidade de discipular ou de acompanhar, que eram maravilhosas, assim, lindíssimas, mas que estavam destruídas por dentro, seja por coisas que passaram na vida, seja por insatisfações pessoais mesmo. E como só Jesus cura esse buraco, sabe? Eu olho pra Amanda e eu penso, cara, como ela... E eu olho pra Agatha e eu penso, cara, ela precisa de Jesus, ela precisa de Jesus. Enfim, eu fiquei bem... eu tava torcendo muito por eles, eu realmente não sei se eles vão casar, eu não sei se o Renan vai conseguir, se ele vai segurar, né, essa personalidade da Agatha. Eu também não sei se ela vai querer casar, porque por ele ter esse perfil de ter muitas amigas mulheres e ele tem uma cara de ser meio safado, assim, tipo de... Não vou julgar pela aparência, mas é que ele tem essa pinta, assim, né, de ser o cara que chega e é o dono da festa e conversa com um monte de menina. Inclusive, tem até uma história aí de que um dos participantes estava namorando na vida real durante o programa. E eu não sei quem é, não fiquei sabendo da história inteira, não sei se é o Renan, se é outro. Eu apostaria no Renan, porque eu vejo na postura dele, da forma com que ele anda, o jeito que ele era nas cabines, assim... Eu acho que, inclusive, eu vou até adiantar, falam muito do Valmir, né, ele virou uma figura muito polêmica em toda essa edição, o Valmir, eu vou chegar pra falar dele, mas eu acho que o Renan me parece pior do que o Valmir, eu não sei, eu sinto alguma coisa nele, assim, que pra mim é meio, sabe? Enfim, eu tava torcendo muito por eles, mas eu acho que eles não vão casar. O casal Valmir e Karen. Gente, pra mim, de todos os casais, é o que... Eu nem sei o que eles estão fazendo ali. Eu acho que a edição, eu tenho uma teoria de que a produção do programa força alguns casais a darem certo por conta da narrativa, do storytelling que eles querem contar. Posso estar errada, eu nunca participei de um reality show, então eu não sei se isso realmente acontece, mas do jeito que as coisas foram, assim, o Valmir, ele deu em cima de várias mulheres, ele ficou muito apaixonado pela Maria lá nas cabines, não deu certo com a Maria, que ela escolheu o Menandro, e aí ele foi tentando várias, até que a última que ele tentou foi a Karen e eles ficaram juntos. Mas em nenhum momento eles pareceram muito apaixonados, assim, nem nas cabines e nem depois das cabines. Eu acho que eles foram escolhidos pela produção. Eu acho que talvez tenha rolado aí uma conversa de backstage. Tipo, olha, talvez vocês podem dar certo, sabe? Tipo, dar uma... Não acho que eles estão fingindo, mas eu acho que talvez a produção tenha dado um empurrãozinho. Tipo, você não percebeu a Karen? E a Karen foram na Karen. Você não percebeu o Valmir, sabe? Eu não sei se isso é real, mas eu tenho essa sensação, porque eu realmente não comprei esse relacionamento deles em nenhum momento. E aí a gente vê na Karen, cara, um exemplo muito claro de uma mulher que precisa também ser encontrada por Jesus. Todo mundo precisa, todo mundo precisa. Mas a gente vê nos traços dela de personalidade, de postura, de uma mulher muito insegura. E aí, no caso dela, ela não leva a insegurança do jeito mais vulnerável, que é o caso da Agatha. A Agatha, ela comunica a insegurança dela do jeito, claro, estou sendo insegura. Ela não fala isso, mas ela age nesse lugar. Agora, na Karen, eu sinto que ela comunica a insegurança dela com essa postura, essa máscara de mulher intocável, assim. Ela é muito dura, muito grossa. Ela tem umas brincadeiras sexuais, assim, ela coloca o valor dela muito claramente na performance sexual dela. E isso é algo que eu me lembro muito de
quando eu não era cristã, de como as conversas sempre giravam nesse lugar, de quem tinha a melhor performance, de quem ficava mais, de quem fazia mais, de quem isso, de quem aquilo. E eu me lembro de ouvir mulheres próximas a mim se comportando nesse lugar, como se a performance sexual delas fosse o mais importante. Então, se o cara gostou, se o cara, sabe, essa coisa bem chula mesmo, de eu sou boa de cama. E eu vejo isso na Karen. Isso tudo é pra mascarar uma falta de encontro mesmo com Deus, de entender que ela é uma filha amada, de entender que ela foi feita com carinho por um Deus cuidadoso, que olha pra ela com amor, por um Deus que desenhou o rosto dela, que desenhou a altura dela, o corpo dela. Eu sinto que ela é também mal resolvida com essa questão da altura, e aí ela foi, justamente o cara que ela gostou é mais baixo do que ela. Então eu vejo nela, assim, uma forma, ela levanta vários escudos pra mostrar que ela é forte, quando na verdade ela é uma menina, uma criança que tá precisando muito de um colo, de um abraço de um pai, de uma afirmação desse Deus maravilhoso que olha pra ela e diz: filha, eu te amo, eu te vejo, eu te percebo. Quando as pessoas não te viram, eu te vi. Quando as pessoas te maltrataram, eu tava aqui te dando amor. Eu vejo muito isso na Karen. E a Karen é uma mulher que eu tenho vontade de chamar pra perto, de cuidar, de conversar e de apresentar Jesus pra ela nesse lugar, porque é muito claro que nem ela percebe o tamanho da insegurança dela. E vai ter uma cena que ela sai pra jantar, né, num almoço com as amigas do Valmir. E as amigas do Valmir são muito agressivas, assim, tipo, a postura, a roupa. E você vê que a Karen fica ainda mais ainda mais parecendo assim, sabe aquele cachorro de rua que apanhou tanto na rua que ele fica bravo? E eu vejo isso nela, e você vai tentando chegar no cachorro pra fazer carinho e ele começa a... E aí até que ele abaixa e recebe o seu carinho, mas ele ainda tá armado. Eu vejo isso nela, nesse sentido. E eu fiquei muito pensativa nessa cena com as amigas. Eu fiquei pensando, cara, como é claro quando alguém não tá segura sobre quem é. E aí a presença das amigas deixa ela muito incomodada. Ela fala: ai, eu não tô muito arrumada, meu Deus, ai, não sei o que. E aí, ai, gente, é duro. E vai chegar um momento até que a Karen chora, que ela se emociona quando ela vê uma das amigas abaixando a crina também. E é interessante, assim, eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre como, cara, como a gente precisa de Jesus, assim. Sempre que eu saio desses vídeos de casamento às cegas, eu sempre saio com o mesmo saldo. A gente precisa de Jesus. Eu, você, essas mulheres do casamento às cegas, esses homens do casamento às cegas. E aí eu venho trazer o ponto do Valmir, que ele é provavelmente a pessoa mais contraditória, assim, mais controversa dessa edição. Todos os olhos foram bem voltados pra ele. Ele foi uma personalidade ali que incomodou muito as outras pessoas. Então a gente vê as mulheres falando dele, os homens gostando muito dele. Ele é um cara muito amado pelos homens, porque ele é bem assim carinhosão e tal, e chama a galera pra perto. Mas ele é uma figura que incomoda as meninas. Sinceramente, eu não acho que o Valmir é o pior ali. Eu acho até que ele é bem verdadeiro. Ele tem um discurso engraçado, assim. Ele tem uma postura meio... Eu acho ele ele parece pra mim um personagem de comédia, assim. Ele é meio engraçadão, eu não vejo nele todos esses problemas que as pessoas veem, mas tudo bem. Eu entendo também quem tá vendo algo nele difícil, porque no começo ele chavecou todo mundo. Ele teve ali um momento em que ele é meio passivo-agressivo e às vezes ele fala muito alto. E ele teve um momento lá com a Maria nas cabines que ele realmente teve uma postura meio agressiva, que eu também achei estranho. Mas depois, do lado de fora, eu achei ele também muito mais um coitado junto com a Karen, e que realmente quer muito se provar, quer muito se firmar. Eu vejo no Valmir um homem que quer muito ser amado, assim, ele quer muito um carinho. Você vê isso na cena em que eles estão na casa dele, a mãe dele, a forma com que a mãe fala dele, dá pra ver que ele é um cara, ele tá meio cego pela perspectiva da vida, assim. Ele fala dos pais com muito carinho, com muito amor, parece que não é isso a verdade. Então parece que ele não vê a realidade como ela realmente é. Então ele não tem coragem de admitir pros outros e nem pra ele o que é a verdade. Então ele fala da mãe com um carinho, com um amor, e você não vê a mãe dele devolvendo da mesma forma. Você não vê os pais ali se tratando com esse mesmo amor e ternura que ele fala em toda a temporada. A única pessoa ali que você vê que genuinamente demonstra amor e carinho por ele é a avó. E ai, gente, como eu chorei com a morte da avó dele. Eu fiquei muito triste. Eu não conseguia acreditar que justamente durante a gravação do programa, a vozinha dele morreu. Eu fiquei muito triste por ele. E eu acho até que isso baqueou muito ele, porque eles, depois da morte, o Valmir e a Karen estavam aparecendo bastante no programa. E depois dessa situação muito triste, eles
eles diminuem muito as cenas deles nesses outros episódios. Eu fiquei muito triste, gente, muito triste, chorei, tá? Sofri. Nossa, Deus me livre. Fiquei muito triste. Quem ama muito vó sabe que, meu Deus do céu, eu fiquei mal, assim, com a cena dele chorando. Fiquei com muita dó e fiquei com mais dó ainda dele precisar continuar, sabe? Não sei, talvez eu no lugar dele teria até saído do programa. Mas acho que por conta de contrato... Bom, sei lá, não sei, não vou ficar aqui chutando. Mas enfim, eu vejo no Valmir esse cara que tem dificuldade de enxergar a realidade. E aí vai ter uma cena também depois em que ele tá super feliz, assim, falando, rebatendo a Maria, porque a Maria faz uma insinuação assim sobre ela e ele, porque a Maria também é outro problema, mas a gente já chega nela. E aí vai ter uma hora que o Valmir vai responder ela e ele vai falar assim... não, porque a nossa história teve que acontecer porque fez eu me encontrar com a Karen. Eu estou aqui muito feliz, muito apaixonado pela Karen. E a Karen vai e dá uma cortada, assim, completamente desnecessária. A Karen é extremamente estúpida com ele naquela cena. E mais uma vez me mostra essa necessidade de chamar atenção, de ser vista, de estar sempre armada, de não saber receber esse amor, de ser muito insegura. Então ela já estava insegura em relação a Maria, porque eu sinto na Karen que ela desde o começo ficou insegura por conta da Maria e do Valmir, porque a Maria é uma mulher muito bonita e ela não tem uma autoestima muito resolvida, a Karen, então eu sinto que tem esse negócio. E aí ela dá essa rebatida, essa invertida, né, no Valmir na frente de todo mundo, completamente desnecessária. Você vê ali ela sendo super grossa, super estúpida, e o Valmir ficando até sem jeito ali, coitado, porque ele tava ali fazendo uma declaração de amor. Mas eu vejo, então, nesse momento, isso que eu acabei de dizer, que ele não vê a realidade. Porque ele tava tentando se convencer, eu não sei se ele quer se convencer ou se ele quer convencer a gente que tá assistindo, mas ele não sente o que ele fala que ele sente pela Karen, ele não é loucamente apaixonado por ela, é óbvio que não. Assim como também é óbvio que ela também não é apaixonada por ele. Eu até fiz uma piada, eu postei lá nos stories falando que os dois se odeiam, mas que a Karen só cansou de atuar e o Valmir ficou sozinho no papel. Eu não acho que necessariamente ele odeia ela, mas eu acho que ele definitivamente não gosta dela, como parece que eles se gostam, sabe? E eu tenho certeza absoluta que eles não vão casar. Se eles casarem, vocês podem me cobrar aqui 50 centavos, se for pra gente apostar, porque eu tenho certeza que eles não vão casar. Aí, então, vamos pro último casal, que é a Maria e o Menandro. Gente, primeiramente, Menandro, ele é pai de uma menina de 6 anos e pra mim ele parece um adolescente. Não nas atitudes só, mas a forma com que ele se comunica, a forma com que ele fala, o tamanhozinho dele. Eu não sei, o tamanho dele, coitado, não é culpa dele, mas ele tem uma postura muito infantil, cara. O jeito que ele fala, parece que é um adolescente falando, me incomoda muito. E eu acho a Maria muito mulherão, a postura dela, a forma dela de se comunicar, ela se comunica muito bem, ela se veste muito bem. E aí parece que é uma mulher de 30 anos namorando um menino de 16 que ela achou na saída do colégio. Gente, esquisitíssimo. Eu não boto fé nesse casal, mas eu acho que eles casam. Eu acho que ela gosta muito dele, mas também não sei até que ponto que ela quer casar com ele, até que ponto ela quer sair de casa. E vamos lá. Eu tenho muito mais pra falar da relação dela com a mãe dela do que dos dois, propriamente dito, assim. Porque os dois, pra mim, é isso. Mas Maria é uma mulher muito difícil, eu vejo isso. Eu vi desde o começo, eu achei a Maria muito difícil. Eu gosto dela, de todas as personagens, eu acho que ela é a que eu mais gosto, a que eu mais sinto empatia, a que eu mais sinto desse carinho, assim, né? Se é que a gente pode dizer que a gente tem carinho por algum personagem, assim, de reality show, mas eu tenho. Só que eu vejo nela uma personalidade extremamente difícil. Vai ter alguns momentos em que ela mente no depoimento, que depois a edição coloca e inserta pra gente ver que ela mentiu sobre o Valmir. Ela fala, ai, o Valmir me cumprimentou hoje falando isso. E aí a edição vai e coloca que ele não falou aquilo. Ela parece que ela quer também muito ser o centro das atenções, ela quer muito o tempo todo ter controle da situação, mas aí quando você vê a história dela com a mãe dela, você entende tudo. Por que ela é assim? Por que ela tem essa necessidade? Porque ela vive um relacionamento muito difícil com a mãe dela, um relacionamento também mascarado, que não é escancaradamente difícil, tipo, elas não se pegam, elas não se batem, se brigam, assim, tipo, elas não arrancam o cabelo uma da outra, elas não se xingam, elas se amam, elas têm até aquele negócio de dar selinho, que eu acho uma coisa muito de controle, eu acho muito feio isso, eu acho pai e mãe que dá selinho, gente, me perdoa se você que tá me ouvindo dá selinho na sua mãe, no seu pai, mas eu acho isso muito disfuncional, tanto pra criança quanto pra você crescer beijando a boca dos seus pais. Eu acho que é muito esse negócio de impor um controle, e eu acho muito estranho, assim, eu não acredito que é carinho, eu acho que é distorcido, eu não acho que isso
é santo e agrada ao Senhor, assim, sinceramente falando. Eu realmente acredito, um dia a gente pode falar mais sobre isso. É bem polêmico, eu sei que tem muita gente que ama, que acha que é muito carinho. Tenho certeza que tem alguém agora mesmo digitando aí me xingando, mas eu acredito nisso e eu não consigo achar que isso é normal. Mas enfim, eu acho que no caso das duas é muito de controle, assim. As duas, a Maria vai e fala um monte de coisa pra mãe dela do tanto que ela tá se sentindo mal com a situação e o tanto que ela quer colocar limites nesse relacionamento, e a mãe vai e beija a boca da menina. Eu acho muito coisa de... Olha, tá, mas eu que mando em você, eu que sou autoridade e a sua boca é minha, entendeu? Gente, eu acho muito esquisito, muito esquisito. E esse relacionamento delas é muito triste. Eu fiquei muito triste por alguns motivos. Primeiro, por isso ter sido gravado e todo mundo tá vendo essa intimidade tão profunda e tão dura do coração da Maria. Também fiquei triste pensando na mãe, como será que ela não deve estar reagindo, porque ela é uma mulher mais velha e ela não tem acesso, provavelmente, à terapia e informação como a gente tem. E ela com certeza não sabe que ela é essa mãe disfuncional, que ela é essa mãe narcisista. Então eu imagino que também esteja sendo bem difícil pra ela perceber e assistir, ou então ela tá ou brigando com a Maria, ou ela tá se colocando nesse lugar de vítima, ou ela tá vendo a ficha cair, né, dessa mãe que ela é. Mas é muito triste o relacionamento das duas, gente. Você vê, assim, o tempo todo uma situação mais triste do que a outra. Aí chega no dia da prova do vestido, essa mãe chora com todo mundo. A hora que vem a filha só sabe por defeito. Gente, muito triste. Eu fiquei realmente com muita tristeza. E eu acho que talvez a Maria esteja mais querendo sair de casa do que realmente casar com o Menandro. Não acho que ela não goste do Menandro, mas eu acho que talvez ela ame ele mais ainda porque vê nele a porta da esperança pra ela sair de casa. Que difícil, gente, que difícil, assim, muito difícil. Então, as atitudes estranhas que eu tava vendo nela antes foram se encaixando e eu fui percebendo que, na verdade, ela tava também se defendendo. Ninguém é como é sem motivo, gente. A gente tem raízes, nossos pais são muito, muito, muito parte de quem nós somos. A estrutura familiar de onde a gente veio diz muito sobre quem nós somos. E ela ser assim... Obviamente é por conta desse relacionamento com os pais. Ela até chegou a falar, né, que ela é filha de pastor. Também achei isso... Meu Deus, mais uma filha de pastor em programa de televisão fazendo coisas. Enfim, loucura, gente. Vamos fechar então esse saldo. Karen e Valmir eu não acho que casam. Agatha e Renan eu não acho que casam. Jarbas e Bianca eu acho que casam. Dani e Dani eu acho que casam. E... Maria e Menandro, eu acho que casam. Quero saber aí de vocês o que vocês acham. Semana que vem eu volto pra comentar o resultado. E é isso, espero que vocês estejam assistindo também com cautela. Quero deixar bem claro que eu não endosso eu não tô aqui te mandando assistir essa série. Eu estou inclusive dizendo, assista com cuidado, assista com o Espírito Santo. Pule as cenas que você achar que você tem que pular. Pare de assistir se estiver te incomodando. Eu não estou aqui te convidando a assistir essa série, eu não concordo com essa conduta. Mas quando eu assisto com esse olhar de, como que a gente pode tirar aprendizados através da realidade do cotidiano? E o que eu posso trazer da Bíblia aqui? Eu gosto muito de fazer esse exercício. E eu tenho também esse cuidado de parar de ver quando me faz mal, quando me afasta de Deus, quando tem cenas que eu não posso ver, eu passo. E quero deixar isso bem claro de que eu não tô te endossando, não tô mandando você assistir, tá bom? E é isso. Semana que vem eu volto pra gente conversar mais, mas domingo tem vídeo aqui, terça vai ter vídeo também, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo aqui então logo logo, me segue no Instagram, escuta o podcast e é isso. Beijo enorme, tchauzinho.